E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1127 aqui no Lotecando Sem Enrolação. Rapaz, só um detalhezinho aqui, eu acho que foi a quinta vez ou sexta vez consecutiva que eu faço 11 pontos, hein? Não contei aí, mas agora é que eu me dei conta, hein? Mas vamos lá. Vou fazer um joguinho diferente aí, tá bom? Estavam fazendo 7 cartões, vou pelar para 16 de novo, vamos ver o que que dá aqui. Esse joguinho que eu vou fazer aqui vai ficar R$ 216. 16 cartões com 2 triplos. Bora lá sem enrolação. Jogo 1, Botafogo e Atlético Paranaense. Jogo de quarta-feira. Botafogo aqui pela segunda vez assumindo a liderança do Brasileirão. 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. No Rio de Janeiro foram 3 vitórias e 1 derrota. Esse ano só perdeu 3 vezes como mandante e fez gol em todos os jogos como mandante, hein? Veio de 3 vitórias seguidas. Pega o Atlético Paranaense, logo atrás do líder, é o quarto colocado, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de Curitiba, tem 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. No último jogo fora, perdeu para o Fortaleza. E dos 4 jogos fora, em 2 não fez nenhum gol. Tá? Para mim aqui é um jogo sem favoritismo, tá? Um jogo aqui mais pro empate, tá? Mas eu vou aqui de Botafogo pelo último jogo que fez, tá? Aí aqui nós temos jogo 2, 3 e 4, que são jogos de terça-feira, hein? Hoje é segunda-feira, tá bom? Tem rodada ainda hoje à noite. Jogo 2, Guarani e Ituano. Guarani é o lanterna da Série B. 1 vitória, 1 empate, 8 derrotas. Em Campinas, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Ainda como mandante em 5 jogos, em 3 deles não fez nenhum gol. Perdeu os últimos 3 jogos. O Ituano é o vice-lanterna, 2 vitórias e 8 derrotas. Fora de Itu foram 4 jogos, 4 derrotas. Nessas 4 derrotas, em 2 não fez gol. Também perdeu perdeu os últimos 3 jogos, tá? Rapaz, aqui, vou fazer um duplo aqui nesse jogo aqui, tá? Assisti o jogo Ituano e Paysandu. Ituano foi a coisa mais medonha que eu vi jogar, não faz tempo que eu não vi um time jogar tão ruim assim. Esse Ituano é muito ruim, tá? No Paulistão, na terceira rodada, foi Ituano 0 e Guarani 3. O Guarani também não é tudo isso, mas o último jogo do Ituano com o Paysandu que eu assisti, rapaz, deu vontade de chorar, tá? Por isso aqui eu vou ficar com Guarani e empate. Jogo 3, Novo Horizontino e Amazonas. Novo Horizontino é o 11º da Série B, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas em casa. 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. No último jogo em casa venceu o Santos. Olha que jogo bom para o Novo Horizontino. O Amazonas é o 14º, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de Manaus ainda não venceu. Foi 1 empate, 3 derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos fora. E dos 4 jogos fora, em 3 não fez nenhum gol. Acho que o Novo Horizontino aqui é um pouquinho mais favorito, tá bom? Em razão dessa medonha campanha do Amazonas fora de casa. Eu vou seco aqui, tá? Talvez ali um empatezinho lá vai derrubar muita gente, mas eu vou seco no Novo Horizontino. Eu acho que talvez aqui um dos mais favoritos dessa rodada aqui. Jogo 4, Paysandu e CRB. Paysandu é o 15º colocado, 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em Belém foi 1 vitória, 3 empates, ainda não perdeu. Tá? No último jogo em casa, venceu o líder América. Ó, que resultado bom para o Paysandu. CRB é o 18º colocado. 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Jogando fora de casa ainda não venceu. Não venceu fora. Um não perdeu, outro não venceu. 1 empate, 4 derrotas. Levou e fez gol nos 5 jogos que jogou fora de casa. O CRB fez gol e levou gol. Tá, também outro joguinho aqui sem favoritismo, tá bom? Mas eu acho aqui que o Paysandu pelo fator casa é um pouquinho melhor. Mas como é um joguinho bem complicado, bem chato, o CRB foi um time que me derrubou muito ano passado aqui, eu vou fazer um triplo. Tá? Se fosse jogar seca aqui, eu iria no empate.
Se fosse jogar um duplo aqui, eu jogaria no Paysandu e no empate. Mas eu vou de triplo nesse aqui. Jogo 5, Atlético Goianiense e Criciúma. O Atlético Goianiense é o 13º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em Goiânia, 1 empate e 3 derrotas. Não venceu em casa ainda. Mas encarou os grandes, né? O Atlético Goianiense jogando em casa, né? Pegou Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians. Levou gol nesses 4 jogos e em 2 deles não fez gol, tá? Jogou contra os times grandes que eu tô falando de camisa, né? De peso. O Criciúma é o 18º, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Fora de Santa Catarina foi 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Fez gol nos 7 jogos do Brasileirão. Os dois times bem equilibrados aqui, né, no futebol, Atlético Goianiense e o Criciúma estão bem equilibrados, né? Apesar de um estar em 13º, o outro em 18º. O futebolzinho deles não tão feio, não, tá bom? Eu acho que pode qualquer um dos 3 ganhar aqui, literalmente, o Atlético Goianiense, ou o empate, ou o Criciúma. Eu acho que seria um jogo mais pro empate, de novo. Se fosse jogar um duplo aqui, jogaria no Atlético Goianiense no empate, mas vou fazer um triplo aqui porque eu acho que o Criciúma pode complicar esse joguinho aqui também, tá? Então vai ser meu segundo triplo aqui nos meus 16 cartões. Jogo 6, Santos e Goiás. Santos é só o 7º na Série B, 5 vitórias, 5 derrotas. Na Vila, 3 vitórias e 1 derrota. Só 2 derrotas na Vila Belmiro esse ano, tá? Bem aí com muita pressão contra o Goiás, né? Perdeu os últimos 3 jogos, tá? Tem obrigação de vencer agora contra o Goiás, não dá para imaginar outro resultado aqui na Vila Belmiro para o Santos, senão acho que o Carille cai e muita gente vai cair também. O Goiás é o 4º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, fora de Goiânia. Foi 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Venceu o 17º colocado Brusque, empatou com o 9º colocado Ceará e empatou com o 15º colocado Paysandu e perdeu, tá, os 2 últimos jogos para o 2º colocado Avaí e para o 6º Mirassol. Santos favorito, independente dessa campanha boa do Goiás, tá? Eu vou de Santos seco. Um empatezinho ali, para mim, eu acho que já despenca muita gente. Mas não é desconsiderável, não, porque o Goiás também não tá tão ruim assim, hein? Jogo 7, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza é o 12º colocado, com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Jogando no Ceará, 1 vitória, 3 empates. Ainda não perdeu em casa o Fortaleza, mas são 3 empates em 1-1. Vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. Pega o Grêmio, que é o 17º colocado, 2 vitórias, 5 derrotas. Como visitante foram 3 jogos, 3 derrotas. É claro, né, o desânimo do time do Renato Gaúcho, do próprio Renato Gaúcho e do elenco, é bem visível, tá? Perdeu os últimos 4 jogos. Não vejo favoritismo aqui nesse jogo, de verdade, mas eu vejo aqui o Fortaleza aqui com um pouquinho mais de obrigação de ganhar, e o time do Grêmio totalmente desanimado em jogar esse campeonato, tá? Então aqui eu acredito que o Fortaleza foi um pouquinho mais favorito pelo desânimo do Grêmio, tá? Mas vou fazer desdobrar aqui esses cartõezinhos, 8 cartõezinhos aqui no Fortaleza e 8 no empate. Jogo 8, Juventude e Vasco. Juventude é o 11º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em Caxias ainda não perdeu, foram 2 vitórias, 2 empates. Fez gol nos 8 jogos e nesse ano todo só perdeu 1 jogo no seu campo. O Vasco é o 15º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Fora de São Januário são 4 jogos, 4 derrotas. Em 2 jogos não fez nenhum gol. E em 3 jogos, está 3 jogos sem vencer. Esse ano todo como visitante só venceu 2 jogos. Um jogo bem equilibrado também, tá? Mas eu acho aqui que o Juventude, por estar em casa, tá? Eu acho que leva um pouquinho mais de vantagem. Eu vou de empate aqui como meu palpite principal e vou desdobrar 8 cartõezinhos na coluna 1 no Juventude. Jogo 9, São Paulo e Cuiabá.
São Paulo é o quinto colocado, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. No Morumbi são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São 7 jogos sem perder no Brasileirão. Fez um bom jogo agora, o último agora contra o Corinthians. Pega o Cuiabá, que é o 14º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Fora do Mato Grosso, 1 vitória e 3 derrotas. Venceu o Criciúma, mas perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Cruzeiro. Tá? Eu vejo aqui o São Paulo bem favorito nesse jogo aqui, talvez eu acho que um dos mais favoritos desses 14 jogos aqui, o São Paulo em cima do Cuiabá. E eu vou seco aqui, eu acho que o empate aqui para mim já vai ser uma pequena zebra para derrubar tudo que é lotequeiro, hein? Jogo 10, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. Botafogo é o 16º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Mas em gols está mal. Nos 5 jogos em casa só fez 2 gols. E em 3 jogos não fez nenhum gol. É um péssimo marcante de gol, hein? A Ponte, a 13ª colocada, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de Campinas não venceu. 2 empates, 2 derrotas. Nos 4 jogos que fez fora de casa, em 3 também não fez gol. Os dois times têm péssimo ataque. No Paulistão se enfrentaram, foi Botafogo 0, Ponte 3, tá? Não vejo favoritismo nesse jogo aqui também, tá? Mas gostei muito do último jogo da Ponte. Achei que a Ponte jogou bem o último jogo. Não gostei muito do último jogo do Botafogo, tá? Então aqui eu vou ficar com a Ponte. Não descartando ali um pontinho, a vitória do Botafogo. Vai estragar meu jogo, mas eu vou de empate e 8 cartõezinhos na Ponte Preta. Não vejo favorito no jogo 10, hein? Jogo 11, Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro é o 8º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em Minas foram 3 jogos, 3 vitórias. Venceu o Botafogo, venceu o Vitória e venceu o Cuiabá. No ano todo só perdeu 2 jogos em casa o Cruzeiro, hein? Fluminense é o 19º colocado, ou penúltimo, tá? Só 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Fora do Rio de Janeiro fez 4 jogos, perdeu os 4. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Corinthians, perdeu para o São Paulo e perdeu para o Botafogo. Nesses 9 jogos aqui do Brasileirão, levou 1 ou 2 gols em todos os jogos. Apesar da péssima campanha, não vejo favoritismo aqui também nesse jogo entre Cruzeiro e Fluminense, tá? Só que eu vejo aqui o Fluminense bem cansado, tá? Não sei, já tem a piadinha da idade dos jogadores, não acredito muito nisso. Mas a impressão que dá é que realmente o Fluminense está faltando fôlego, tá? Eu vou de Cruzeiro e empate. 8 cartões do Cruzeiro e 8 no empate. Jogo 12, Internacional e Corinthians. O Internacional, 10º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como mandante foi 1 vitória e 2 empates. Também não vem bem, é um time que vem desanimado, exatamente como o Grêmio, talvez um pouco menos animado que o Grêmio. E nem dá para cobrar muito, né? Deixou escapar aqui uma vitória no finzinho, aqui o empate contra o Vitória, acabou fazendo um pênalti lá, acabou perdendo o jogo, no finzinho do jogo. E não consegue fazer mais de um gol por jogo. Pega o Corinthians, que é o 16º colocado, só 1 vitória também. 4 empates, 4 derrotas, fora da sua arena ainda não venceu ninguém, 1 empate, 3 derrotas. Dos 9 jogos, em 6 não fez gol. Vem melhorando, tá? Tô achando que o time do Corinthians tá melhorando, mas tá faltando alguma coisa, não sei o que é. O jogo é em campo neutro em Floripa, né? Não vejo ninguém favorito aqui. O Corinthians tá sem o Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, é meio time, né? Eu acho aqui que dá um joguinho para empate, tá? 1-1, 0-0, 1-1. Eu vou apostar no Corinthians aqui, tá? Achando o Inter desanimado que nem o Grêmio. E o Corinthians aqui, de repente, um pouquinho mais de vontade, aí pode estar ganhando esse jogo aqui. Também não vejo favoritismo nesse jogo aqui, mas se tiver um pouquinho mais para o Internacional. Jogo 13, Brusque e Avaí.
O Brusque é o 17º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em Brusque são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 3 jogos não fez gol. O Avaí, na outra ponta da tabela, né, o 2º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jogando fora, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No Catarinense, na 9ª rodada, Avaí 0, Brusque 1. Depois se enfrentaram na semifinal. O primeiro jogo foi 2-2 e depois foi Brusque 2, Avaí 0. O Brusque tem levado vantagem, né, esse ano nos 3 jogos que fez contra o Avaí. Mas o Avaí não perde há 8 jogos. Também não vejo favoritismo aqui, tá bom? Eu acho que o Avaí está com a campanha um pouquinho melhor hoje. Mas eu vou de Brusque. Tá? Eu vou de Brusque aqui em empate. 8 cartõezinhos no Brusque e 8 no empate. Jogo 14, Curitiba e América. Curitiba é o 8º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em Curitiba, 4 vitórias e 1 derrota. Esse ano só perdeu um jogo como mandante o Curitiba, hein? O América, líder da Série B, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de Minas Gerais, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. Venceu o Guarani. Empatou com o Botafogo, com a Chapecoense e no último jogo perdeu em Belém para o Paysandu. Outro joguinho sem favoritismo. O América está com a campanha um pouquinho melhor, tá? Por isso é o líder. Mas eu acho que o Curitiba em casa pode complicar um pouquinho. Faltou cartucho para mim no final aqui. E eu vou de Curitiba seco, tá bom? Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Onde está aqui o quadradinho completo é onde eu acho que são os principais palpites. Tá? E o xizinho ali é onde eu vou desdobrar. Boa sorte aí para todo mundo. Até quarta, quinta-feira aí eu tô postando o joguinho do final de semana, Loteca 1128. Boa sorte, boa semana aí, pessoal.